Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aí quem está nos assistindo aqui no YouTube, a nossa live sobre MDR. Quero dar as boas-vindas primeiro para quem está nos assistindo aqui, para quem vai assistir depois também essa live, que vai ser gravada, para quem quiser depois assistir, não puder assistir toda hoje. Eu acho que vai ter um material bem legal para vocês ouvirem aí, escutarem de nós. O meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Luciana Salvador, eu sou psicóloga, trabalho com psicóloga clínica já há 15 anos e há 8 anos já com terapia de MDR. Então, hoje a gente vai falar sobre a prática com essa terapia, com essa abordagem. Eu convidei duas excelentes psicólogas também para conversarem junto comigo, a psicóloga Graciela Dallalba e a psicóloga Tanila Cavagnoli. E a gente vai contar um pouco sobre o que é o MDR, por que que o MDR ajuda tanto as pessoas a se curarem dos seus traumas. Então, hoje a gente vai fazer essas explicações tanto para os pacientes que já vivenciaram esse trabalho incrível que o MDR faz na vida da gente, como também para psicólogos que querem conhecer mais sobre essa abordagem, querem entender como funciona. Então, a ideia dessa live, ela surgiu aí há algumas semanas, porque eu estou organizando uma formação em MDR aqui em Foz do Iguaçu, presencial, e aí vários psicólogos me pediram para falar um pouquinho mais sobre como funciona o MDR, como é a prática. Então, a gente se reuniu aqui hoje para falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá? Espero que vocês curtam, aproveitem, divulguem aí também para quem tiver interesse em assistir agora a nossa live. E vou passar um pouquinho a palavra aí, vou pedir para a Graciela se apresentar e depois a Tanila falar um pouquinho de onde elas são também, né? Eu sou aqui de Foz do Iguaçu, do Paraná, e quero que vocês se apresentem um pouquinho, falem um pouquinho aí de vocês, da prática de vocês, para depois a gente começar a nossa conversa. Muito Olá, bem-vindos. pessoal. Que bom estar aqui nessa conversa para trazer mais esclarecimento sobre essa abordagem tão importante, né? Eu sou a Graciela, eu sou de Foz do Iguaçu também, atuo como psicóloga clínica há 7 anos e eu conheci a abordagem MDR como paciente, vi o quanto funciona e trouxe também para a minha abordagem clínica, né? Atualmente, eu atendo na Clínica Santé, alguns devem já me conhecer também, e vamos trazer mais conhecimento, né, para vocês, para entender como funciona toda essa abordagem, tanto para pacientes como para nossos colegas, levarem mais cura, mais saúde mental para a nossa sociedade. Obrigada, Graça, muito bem-vinda. Obrigada. Tanila, se apresenta para a Oi, gente. pessoal, tudo bem? Que bom poder estar aqui com vocês também. Espero poder estar esclarecendo algumas coisas, né, e auxiliando, né, conhecer essa abordagem que realmente é fantástica, conhecer um pouquinho mais, né. Eu sou psicóloga clínica, atuo em Caxias do Sul, há 10 anos como psicóloga clínica e há 8 com MDR, e conheci o MDR através da especialização, dentro da especialização de infância e adolescência. Então, há 8 anos eu atendo, tanto quanto especialização em criança e adolescência, quanto com MDL. Enfim, está esclarecendo, entender melhor. Legal. Ah, que legal, você conheceu na especialização, Tanila, então. Sim, porque uma das minhas supervisoras, na verdade, ali da especialização, ela estava na organização do curso da MDR, e eles davam, o curso acontecia no mesmo instituto. Então, acabei conhecendo por meio da Adriana Zanonato, inclusive. Ela me dizia, tem muito a ver contigo, que adora neuro, adora essa questão de neuroquímica e tudo mais, esses processos, vai gostar muito, assim, realmente, me apaixonei. Que legal, muito bom. E a Tanila vai estar falando um pouquinho sobre o trabalho com criança, com MDR, que é muito legal também, né? Bom, gente, assim, para atualizar quem está aí, quem está chegando, quem nunca ouviu falar de MDR, o que significa, afinal? MDR é uma sigla em inglês que significa dessensibilização e reprocessamento através de movimentos oculares, né?
Então, é um trabalho que foi criado por uma terapeuta chamada Francine Shapiro, lá na década de 80, 80 e poucos. Ela começou a desenvolver o MDR. É muito interessante porque a Shapiro ela descobriu, né, que o estímulo bilateral, que se a pessoa ficasse olhando, fizesse esse movimento ocular, olhando de um lado para o outro, e pensasse em lembranças traumáticas, ela conseguia dessensibilizar, ou seja, conseguia diminuir a perturbação em relação àquela lembrança traumática, né? Ela descobriu isso meio por acaso, e aí depois ela foi desenvolvendo isso, foi atendendo vários pacientes, viu que tinha um potencial incrível de cura, e aí foi desenvolvendo os protocolos de MDR e trabalhou aí durante algumas décadas, ela faleceu há poucos anos, né? E assim, o que foi muito interessante lá no início do MDR é que ela trabalhava com veteranos de guerra, né? O pessoal que vinha traumatizado da guerra, que tinha o TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, que é o pior tipo de transtorno relacionado a trauma, né? E ela conseguia ter um resultado muito bom. Então, pessoas que estavam há anos com TEPT, com flashbacks de traumas, que lembrava a todo momento daquilo, estavam muito mal com aquilo, ela conseguia fazer uma cura muito rápida com a MDR, né? Com esse estímulo bilateral e com os protocolos que ela usava. Então, ela é uma terapia hoje já reconhecida como uma das principais terapias para tratamento de trauma, né? Nesses anos, essa abordagem, a MDR, foi conhecida aí no mundo inteiro. Hoje se trabalha desde situações, traumas crônicos em consultório, até em grupos, na área pública, até em situações críticas mesmo, com pessoas que estão no meio da guerra, tem protocolos específicos que o pessoal está desenvolvendo de ajuda humanitária, né, com MDR de situações de emergência. Então, é um trabalho incrível e que a Shapiro aí que começou a desenvolver. Para utilizar o MDR, a gente utiliza o estímulo bilateral. Então, muita gente confunde o MDR com o estímulo bilateral, né? O estímulo bilateral faz parte do MDR, mas ele não é sozinho, utilizado só ele não é o MDR, não é a terapia MDR, né? O que o estímulo bilateral faz? Ele estimula os dois hemisférios cerebrais de alguma forma. Então, os estímulos bilaterais utilizados no MDR por nós é o visual, auditivo e o tátil. A gente pode usar esses 3 tipos de estímulo. A Francine começou utilizando o visual e depois ela viu que tanto o tátil como o auditivo também funcionavam com muita eficácia, né, no trabalho com MDR. Mas acabou ficando só o visual no nome, né, do MDR. Mas a gente utiliza muito o tátil também, e o auditivo. E o tátil cada vez mais com o trabalho online, né, meninas? Que a gente usa o trabalho da borboleta, o abraço da borboleta, onde o próprio paciente faz o estímulo tátil. Então, o estímulo... Oi? O auditivo também no online bastante, assim, o auditivo também se utiliza bastante no online com o fone e as músicas da terapia, né? Com fone, que pode ser tanto o bip como a música, né, Camila, que você usa? Isso, exatamente, uso bastante. E também visual dá para usar online também, né? A gente também consegue fazer, então, os 3 estímulos. Então, assim, o estímulo bilateral do MDR são esses 3, mas a gente alia o estímulo bilateral a um protocolo específico, né? Então, só o estímulo bilateral, a pessoa pode fazer em casa, ela vai, às vezes, se tranquilizar, vai gerar um relaxamento, mas ela não é a terapia mesmo de MDR. Porque o protocolo que a gente faz, e aí tem vários protocolos, a gente vai usar diferentes protocolos para diferentes situações, né? Mas o protocolo clássico principal, ele vai fazer, a gente tem um acesso específico àquela lembrança traumática, aquela situação traumática, olhando para a crença que está associada àquela situação traumática, as crenças negativas, para o sentimento, para a emoção, para a sensação corporal. Então, a gente trabalha tudo isso ao mesmo tempo. O que eu sempre digo que eu acho que é muito legal, né, Tanila e Graça, que também conhece outras abordagens, assim, eu também vim de outras abordagens, trabalho também com outras, que o MDR ele consegue integrar muito bem, tanto a questão cognitiva, como a questão do emocional, né, e a questão corporal também.
Porque a gente, psicologia, tem algumas abordagens que trabalham só com o corpo, ou só com a questão do pensamento, né, cognitiva, ou só com a questão da emoção, e o MDR consegue integrar tudo isso. Então, eu acho que isso é bem legal, e a gente faz isso através desses protocolos, né? Perfeito. Então, o MDR, ele é uma terapia utilizada para tratar traumas, mas, assim, eu acho que é bem importante para quem está ouvindo entender o que que é um trauma, né? E por que que o MDR funciona? O que que, afinal, esse estímulo bilateral, esses protocolos fazem no trauma? A Francine fala que tem aquele trauma com T maiúsculo e o trauma com T minúsculo, né? O trauma grande. O que que é um trauma grande? Uma situação grave que a pessoa vivenciou, de violência, de morte, assalto, enfim, né? Isso seria um trauma grande. Então, as pessoas que têm traumas grandes, elas têm essa sensação, têm às vezes TEPT, né, relacionados a um trauma, enfim. Mas a gente tem também os traumas pequenos, né, que às vezes a gente não se dá conta de que isso também é um trauma. E a terapia MDR funciona muito bem também com esses traumas pequenos. São aqueles pequenos traumas da nossa vida, né? Então, por exemplo, uma pessoa se acha incompetente, né? E aí a gente vai perguntar para ela, mas quando você começou a acreditar, quando você começou a pensar, acreditar que você é incompetente? E aí ela fala, quando eu era pequena, toda vez que eu batia alguma coisa, o meu pai me xingava, né? Por exemplo. Isso é um trauma com T minúsculo, né? São esses pequenos traumas que geraram, que fizeram com que ela acreditasse nisso, que geraram essa crença irracional para ela de que ela é incompetente. Então, a gente conseguindo trabalhar essas situações, esses T's minúsculos, esses traumas pequenos, que nem sempre são pequenos, né? Que tem um impacto muito sério até na formação da personalidade, em vários sintomas da pessoa, a gente consegue curar e tratar muitas coisas, né? Para fazer isso, o MDR, ele trabalha com a ideia do processamento adaptativo de informação. Ele diz que a teoria do MDR diz que quando a gente sofre algum trauma, alguma situação que foi muito intensa ou negativa ou ruim, esse trauma, essa lembrança, essa situação, ela fica gravada, codificada na nossa mente, num lugar meio separado das outras redes adaptativas. Então, ela vai ficar com uma memória, às vezes, fragmentada, isolada, e que essa memória, essa situação, ela não vai ter acesso às redes adaptativas do nosso cérebro. Então, essa pessoa, por exemplo, ela ficou lá com aquela memória do pai falando isso para ela, né? Ficou lá registrado, mesmo que hoje ela seja muito competente em muitas coisas que ela faz, essa rede adaptativa é como se não tivesse acesso àquela lá, né? Então, essas duas ficam separadas. E aí, essa memória aqui traumática fica como se fosse numa ilha. A pessoa não tem acesso a essa coisa boa, né? Ela só se sente assim, desta forma. Então, é muito comum a gente ter os pacientes, né, meninas no consultório, que falam: eu sei o que eu tenho que mudar, eu sei que eu não sou incompetente, eu sei que eu sou capaz, mas eu não consigo acreditar nisso, né? Essa crença é irracional, ele sabe, não adianta você dizer para ele que ele é capaz, você dizer para ele observar o que ele faz, né? Porque ele ficou com aquela marca, ele não consegue fazer essa junção dessas duas coisas, essas redes adaptativas saudáveis, com isso aqui que ficou marcado, né? E o MDR consegue fazer isso que é muito legal no trabalho do MDR. Com o estímulo bilateral e os protocolos que a gente utiliza, o paciente começa a acessar todo o cérebro dele, todas as redes de memória. Essas redes traumáticas, ele acessa, mas ele também acessa junto todas as redes adaptativas. E é como se o cérebro começasse a conversar entre si, né? Então, essas redes começam a se misturar, começam a se integrar, né? Essa memória já não fica mais fragmentada, ele às vezes começa a lembrar de outras coisas da memória, começa a enxergar por outros ângulos aquela memória, começa a acessar realmente essa parte boa. Ele pode dizer: nossa, mas teve uma vez lá que meu pai me disse uma coisa boa, né? Ou não, agora eu lembro que realmente eu tenho uma competência, que eu posso olhar para mim de uma outra forma.
Então, ele começa realmente a cruzar essas informações e aí isso começa a mudar na memória traumática. Então, aquela memória traumática realmente dessensibiliza, ela não fica mais com aquele teor de perturbação, né? E reprocessa. Então, o MDR faz essas duas coisas, ele dessensibiliza, diminui a perturbação e reprocessa. A pessoa começa a enxergar de uma forma diferente aquela situação, aquela memória, né? Então, explicando assim de uma forma bem simples, o MDR consegue fazer isso, que quando a gente começa a fazer, tanto como terapeuta como paciente, parece que é um milagre, né? Os pacientes nos falam isso. Nossa, como é que a gente consegue mudar tão rápido? Mas, na verdade, é isso que o cérebro faz, ele consegue conversar entre si e fazer essa troca entre essas redes. E aí a memória vai ficando para trás, ela perde força, né? Aquela memória muito intensa, ou também ela pode usar de uma forma muito positiva aquela memória. Então, aquela memória começa a ser, às vezes até ter uma conotação positiva para ela, interessante, ela pode utilizar de uma forma boa, né? Meninas, me ajudem, mais alguma coisa aí que eu... Tem uma pergunta aqui, Lu, que eu acho que meio que ilustrou a resposta já, mas talvez para pontuar, acho que seria interessante, da Jaqueline Arno. Ela pergunta se essa terapia retira de vez o trauma das pessoas. Ah, legal. Talvez assim, o que seria, de fato, retirar de vez o trauma? O que significa isso, né? Legal. Que bom que você está aí, Jaque. Muito bom. O que é retirar o trauma? E a gente fala assim na MDR que a gente cura traumas, né? A gente não tem medo de dizer isso. Eu me formei lá há muito tempo e eu era de uma linha de terapia, de psicólogos que dizia, não, a gente não pode falar em cura em psicologia, né? Mas a gente fala sim que cura, tá? O MDR consegue curar traumas. Por que ele cura o trauma? Porque a pessoa lembra daquela situação sem incômodo nenhum, sem perturbação nenhuma, né? A gente consegue zerar totalmente a perturbação do trauma e, o mais importante, aquele trauma, quando ele zera, quando ele reprocessa, ele não vai mais ter impacto na vida dela. Porque o trauma, ele gera outros traumas, né? Ele vai gerando outros disparadores. Então, se eu tenho um trauma lá, por exemplo, um trauma de abuso sexual, que infelizmente é muito comum, né, no consultório. Então, um trauma de abuso sexual na infância. Se a pessoa fica com aquele trauma, isso pode gerar problemas na sexualidade dela depois na adolescência, problemas na vida adulta, aí problemas na autoimagem, e aquilo vai gerando uma série de outros traumas. Quando a gente consegue tratar este aqui, reprocessar aquele trauma lá de base, né, ou os traumas de base, isso acaba não gerando mais esse impacto depois. Então, a gente pode dizer sim que cura, e eu e vocês têm experiência também com traumas bem graves, graves mesmo, né? Situações graves de violência, de estupro, de morte grave que a pessoa presenciou, que às vezes até causou, né? Então, a gente tem situações muito sérias e que a gente viu que consegue zerar totalmente a perturbação o incômodo. Ela lembra, mas não gera mais perturbação, né? Ou Graça. seja, não apaga a memória, né? Isso. Mas reprocessa a memória, ressignifica, né? Isso. E não apaga, bem lembrado, né? A pessoa Uhum. lembra da mesma forma, só que às vezes ela lembra com menos intensidade, né? Isso. Por que ela lembra com menos intensidade? Porque a gente tira parte da perturbação. Então, não é que ela está lembrando menos, ela só está menos intensa. Então, fica um pouco longe, porque realmente vai ficar no lugar das memórias normais da vida dela, né? Então, vai ficar como uma outra memória, né? Eu gosto Legal. muito de explicar pela teoria dos papéis, assim, que fica fácil de entender, que é como se aquela criança que passou por aquela situação do pai xingando, por exemplo, tivesse ali dentro, é uma representação na nossa memória, ela tá ali, tivesse ali dentro falando, olha, eu falei que tu não conseguia, olha como tu não consegue. E a gente, depois que a gente fecha o protocolo, né, a parte muito legal do processo, a gente vai curar aquela criança, a gente vai fazer aquela criança que está ali falando entender que porque ela bateu uma porta, isso não quer dizer que ela é incompetente de jeito nenhum, que o pai dela estava irritado aquele dia, que ele, enfim, né, não teve muito jeito para falar com ela, que é normal ela fazer isso,
Então, a gente consegue curar aquela criança que está ali falando, aquele adolescente, aquele adulto, enfim, né? E é ali que muita coisa muda, né? Não. A Esli sempre falava isso, que eu acho que é bem legal, né? A Esli Carvalho foi a primeira que Muito trouxe a legal. MDR para o Brasil, que ela não atendia criança, mas ela só atendia criança, né? Ela só atendia Exatamente. as partes criança, porque trabalhar com a MDR é trabalhar muito com a nossa parte criança, porque geralmente os traumas vêm muito da nossa infância, né? Então, a gente está trabalhando com a parte criança ali, né? Bastante. Muito legal. Tem algum outro comentário, Graça? Não sei se tem alguma coisa ali. Tem da Martinha, está perguntando, e quando o paciente não consegue lembrar a situação traumática, mas vive o trauma na atualidade, é possível reprocessar sem ter na consciência o trauma desencadeador? Bem importante essa pergunta, né? Boa pergunta, Martinha. Sim, a gente pode, tá? O protocolo padrão clássico é a gente focar na memória, mas a gente pode reprocessar de outras formas, focando em outros alvos, né? Pode ser numa crença que a pessoa tem. Ah, eu tenho uma crença de que tudo está errado, sei lá, né? E ela nem sabe de onde vem. A gente pode reprocessar a crença, a gente pode reprocessar uma sensação corporal também, eu já fiz isso. Dor também, a gente reprocessa isso, mesmo que não tenha uma memória específica. Então, a gente consegue trabalhar muito bem com o MDR, mesmo sem ter uma lembrança específica, né? Não sei se vocês já fazem isso também. Uhum. Com Bastante. certeza. E muitas vezes o paciente não tem a consciência do que desencadeia, de qual é o trauma, e durante o processo ele aparece, né? É como se aqui está a crença, eu peço para a pessoa pensar na sensação de incompetência, por exemplo, e aqui são canais cheios de memória que vão, né, limpando. Então, vão aparecendo, muitas vezes vão aparecendo ou a sensação no corpo, que ficou na terminação nervosa, e aí a gente vai dissolvendo esse nozinho que está ali, né? Perfeito. Eu uso bastante isso também nos traumas, nos transtornos graves, né? Porque muitas vezes não dá para ir direto ao ponto, direto ao trauma, mesmo que ele esteja ali, ou aos traumas. Então, vai sensibilizando primeiro fisicamente, depois aí a pessoa consegue dar um pouquinho mais de conta, aí vai para as crenças, aí depois, por último, fica o evento, né? O trauma em si. Então, é totalmente Legal. possível. Muito bom. É possível, sim, bem legal. E também a gente pode fazer, eu até nem combinei de conversar sobre isso aqui, mas a gente pode também trabalhar coisas positivas, né, com o MDR, trabalhar recursos para o futuro, preparar a pessoa para situações do futuro, para potencial. Esse trabalho também é bem legal, né? A gente trabalha muito com trauma, com curar problemas, mas a gente também pode aumentar o potencial da pessoa através da MDR, né? Então também dá para fazer isso, que é bem legal. Acaba sendo a forma que a gente fecha todo o protocolo, na verdade, né? A gente desconstrói ele, aquele sentimento, e a gente vai fortalecendo o outro no lugar, todo o protocolo, né? Uhum. A gente acaba finalizando dessa forma. É fantástico, né? Ver como muda, né? Isso. E assim, também uma coisa que eu acho que é importante colocar é que durante o reprocessamento é o próprio cérebro do paciente que faz o trabalho, né, principal. Então, a gente tenta induzir o mínimo possível, interferir o mínimo possível. Cada pessoa reprocessa de uma forma, né, e realmente tem formas muito peculiares de reprocessamento. Tem gente que sente no corpo, tem gente que tem visualizações, tem pessoas que lembram, tem pessoas que pensam, enfim, cada um reprocessa de um jeito, né? Exato. E o que eu acho que é bem legal também é que a gente não interpreta, então a gente vai usar o caminho do cérebro da pessoa, o cérebro dela que vai escolher por onde ela quer ir para fazer o reprocessamento, né? Vai escolher que recursos ela vai usar. Quando precisa, em algumas situações, a gente vai precisar implantar alguns recursos, né? Com alguns pacientes, a Graça talvez vai falar depois também desses casos. A gente às vezes precisa reforçar, implantar alguns recursos, criar, mas em geral o próprio cérebro da pessoa que vai fazendo isso. Então acho que é uma terapia muito interessante porque ela realmente não induz a pessoa, né, para um caminho, para uma interpretação. Não é a gente que sabe, que vai dizer o que é certo, como ela vai mudar aquela sensação, né? Na verdade, é como se o caminho já estivesse ali no cérebro de cada paciente,
E é como se nós fôssemos iluminando esse caminho com a abordagem do MDR, né? Até para trabalhar os recursos positivos, tem um trabalho muito bacana do MDR no esporte, né, com atletas. O Francisco Mauro comentou aqui que ele viu um trabalho do MDR para esportes, onde o atleta se trabalha melhor as suas potencialidades a partir desses estímulos e fortalecendo esses recursos positivos. Então, é exatamente isso. Tanto as crenças negativas que podem estar bloqueando o desempenho daquele atleta, ou de qualquer outra pessoa em qualquer área em que ela atue na vida, né? Quanto o próprio desempenho no esporte a partir dos recursos positivos que ela tem, né? Então, tem várias maneiras de usar essa abordagem, né? Não é uma técnica, é uma abordagem muito ampla que engloba as outras abordagens também. Ótimo, perfeito. Obrigada, Francisco, pelo comentário também. Muito bom, Francisco, tá por aí. Legal. O Francisco que faz, ele cria barras, ele desenvolve barra de MDR para a gente utilizar, Tanila, aqui em Foz. É muito legal a barra dele, o material, o produto que ele faz. E tem os 3 estímulos juntos, o auditivo, o visual e o tátil. Somos clientes do Francisco. Somos clientes dele, isso aí. Legal. Meninas, acho que assim, para dar um geral é isso, depois a gente vai conversando mais. Danila, quer contar um pouquinho sobre o seu trabalho com crianças, do que pode ser feito com crianças, que é um trabalho lindo também, né? Ai, é muito legal. Adoro trabalhar com crianças, porque assim como tu acabou de dizer, né? A gente trabalha muito com criança, a criança que está ali dentro do adulto, né? E quando a gente consegue trabalhar isso na infância, a gente tem uma vida inteira que pode ser muito melhor, muito mais tranquila, muito mais saudável, né? Entrar na adolescência já com muitas questões resolvidas ali, que já é uma fase toda tumultuada, cheia de, né, de dificuldades ali, já entra mais tranquilo, assim, com uma relação legal em casa. A gente trabalha muito com pais quando trabalha criança também, né? Então, realmente, é um trabalho bem legal de se fazer. A gente começa sempre atendendo crianças com uma anamnese, uma conversa com os pais, para entender o que é orientar os pais, né, e escutar eles, acolhê-los, né, e colocar as coisas que são importantes ali para o tratamento da criança. E muitas vezes os pais também vão acabar precisando passar por um processo de MDR, porque muitas vezes o que adoeceu a criança é a mesma coisa que adoeceu os pais, que aprenderam com os pais deles, que aprenderam com os pais deles, e são padrões de comportamento transgeracional que vai passando de geração em geração. Então, isso que eu acho importante também colocar, que muitas vezes os pais também precisam de tratamento para conseguir seguir as orientações. Porque uma coisa é eu colocar que violência é algo muito grave na relação, né, que o trauma que causa na criança é muito severo, e outra coisa é eles conseguirem não agredir, né? Então, é bem importante também colocar essa questão, que para os pais também muitas vezes é importante. Com a criança, então, é muito legal trabalhar com a criança. Ela adora a fantasia, o lúdico, né? Então, a gente precisa ser mais criativo ali, né? Uma ferramenta que eu gosto muito de usar com as crianças, eu trouxe aqui para mostrar para vocês, eu sempre utilizo no início, é o baralho das emoções do Renato Caminho e da Marina Caminho. O que acontece, né? A criança, muitas vezes, ela não sabe entender quais são as emoções que ela sente, nomear, entender por que ela sente. Então, aqui, na verdade, tá dando para ver, né? Esse daqui é um termômetro, né? Eu já vou explicar o termômetro. O termômetro é para dizer a intensidade da emoção, se é muito fraco, fraco, médio, forte, muito forte. O termômetro eu utilizo durante o MDR também, conforme vai trabalhando a sensação de medo, por exemplo. A gente faz a série de reprocessamento e como é que está o medo agora? Elas vão dizendo, subiu, desceu, subiu bem no início, né? Depois tá fraco, médio, vai descendo, vai me dando o tamanho. Mas elas me dizem a intensidade da emoção também. Então, aqui, por exemplo, tem vários, não vou mostrar, porque não, na verdade é muita cartinha, mas alegria, por exemplo, tem aqui a ilustração para elas entenderem melhor, né? Amor, deixa eu ver aqui, tristeza. Então, eu vou mostrando, você conhece essa emoção? Se sim, né? Tranquilo, né? Já podemos conversar sobre isso. Quando tu sente, como é que aparece? E a gente vai percebendo também gatilhos de trauma.
muitas vezes. Eu fico triste quando a minha mãe está cuidando do meu irmão. Opa, tem um sentimento de abandono ali, o que acontece, né? Ela não está entendendo que o bebê demanda mais cuidado, ela está entendendo que ela perdeu o amor dos pais, e por aí vai. A gente vai descobrindo e vai entendendo aí junto com a criança. A raiva, por exemplo, né? Também é um sentimento que a gente já descobre muitos gatilhos, a questão do medo, né? Então, a gente vai percebendo as situações ali que a gente precisa ir trabalhando com a criança, e eu utilizo o MDR com todos os pacientes, na verdade. Às vezes, a gente vai preparar um pouquinho mais, né? A criança, a gente precisa criar mais vínculo com ela, precisa se sentir segura, precisa, né, sentir que ela pertence ali, enfim. Mas com todos os pacientes eu utilizo, e o fantástico de trabalhar com criança é que elas são muito resilientes, assim, às vezes em 10 minutos elas me dão um medo que era 10, 0. Assim, eu fico... No início eu ficava chocada, assim, agora a gente já acostuma, né? Que é muito rápida a velocidade de processamento delas, porque elas fazem as conexões, né? Imagina o aprendizado de uma criança, né? E elas entendem muito fácil normalmente, assim, então é bem legal mesmo de trabalhar. A criança, né, por exemplo, o medo, né, que elas vêm com muita frequência, assim, é um vídeo no YouTube, às vezes às vezes elas nem entendem, assim, eu tenho medo de escuro, mas o que pode acontecer no escuro? A gente tem medo que alguma coisa aconteça. Pode aparecer um monstro. Ok, que monstro? Onde é que tu viu? E aí é um vídeo no YouTube, aí é o fulano que falou na escola, e aí são coisinhas que a gente não faz nem ideia do quanto que podem estar afetando, e aquela criança não vai dormir direito, não vai conseguir prestar atenção na escola, muitas vezes o encaminhamento vem da escola, porque vai impactar muito na questão da aprendizagem da criança, né? E aí a gente vai trabalhando aquele medo, vai ajudando ela a entender o que a gente chama de entrelaçamento cognitivo, né? O que é isso? A gente vai questionando, a gente nunca leva pronto, né? A gente vai questionando até ela ir se dando conta. E quando é que o monstro entrou na tua casa? Né? Ué, nunca. Quando é que tu viu no noticiário eles dizendo que um monstro invadiu a casa de alguém? Nunca. Então, será que existe fora do vídeo? E aí eles vão entendendo com o MDR, eles vão assimilando a nível inconsciente. Isso que é o fantástico, né? Todo mundo diz para ela que não tem monstro. Ela sabe que, eu nunca vi um monstro, né? Mas com o MDR a gente consegue fazer assimilar a nível inconsciente. Isso que é o fantástico, né? Fica gravado de outra forma. E aí ela tá lá e simplesmente ficou mais tranquila, assim, conseguiu. E é muito legal ver quando elas ficam, eu ganhei do medo. Outra técnica que eu uso bastante com elas é o bichinho do medo que tá falando aí no teu pensamento. Que é de, eu quero que você anote os teus pensamentos. Com a criança, tudo no lúdico funciona mais fácil, né? Então, o que o bichinho do medo tá falando ali no teu pensamento? Ele tá dizendo que vai entrar um monstro. O bichinho da raiva. Ele falou que o meu irmão fez de propósito. Ok, mas ele queria brincar, ele fez... E a gente vai questionando e a criança vai entendendo, né? Então, o bichinho, a gente vai desenhando o bichinho, aí ele tem uma guerra para travar com esse bichinho, ele tem que ganhar, ele tem que responder para o bichinho de uma forma que ajuda. E tudo isso a gente vai trabalhando e vai reprocessando, e eles, consegui mandar o bichinho embora, eles ficam muito felizes. A gente trabalha muito com desenho também, né? A criança adora. Então, eles vão colocando também o emocional, vai colocando ali no papel, a gente vai desenhando como é que estava antes, como é que está agora. O jogo também é muito importante, né? O brincar, o vínculo. Mas, como coloca-se a questão com adultos, né? Com a criança também, a gente vai descobrir quais são as crenças que estão ali, que não ajudam ela, né? Que atrapalham a vida dela, que vão limitar. E vai trabalhando para desconstruir da mesma forma, vai limpando os canaizinhos ali, né? E vai fazendo elas entenderem, né? E, nossa, mas criança é pequenininho, já tem trauma, já formou, já, né? Às vezes é uma palavra grosseira do pai e da mãe que ficou preocupado e a criança já entende que ela não é amada, ela muito entende que ela muitas vezes pensa que ela é ruim, porque é mais fácil pensar que ela é ruim do que o pai e a mãe, que são quem traz segurança e proteção para ela, né? É questão de sobrevivência ela pensar que ela é ruim, não que o pai e a mãe que estavam num momento ruim, que estão irritados, enfim, né? E ali, nesse sou ruim, a criança começa a criar raiva, começa a se sentir rejeitado, e aí a gente entra num transtorno desafiador opositor, por exemplo, que é um diagnóstico que a gente tem bastante demanda, né? Aquela criança está sempre irritada, está sempre, né? As pessoas muito olham, julgam, e o que está acontecendo dentro dessa criança? O que ela pensa dela mesma,
para estar agindo dessa forma, se ela devia estar brincando, alegre, fantasiando, e ela está revoltada, né? O que está acontecendo ali? Então, tudo sempre tem um porquê, né? E o fantástico é que tem o que fazer. Maravilhoso os pais que têm a consciência de levar a criança para terapia ainda nessa fase, né? Porque é toda uma vida que pode ser diferente ali. E muito legal que a gente tem psicólogos em escolas hoje, eles têm essa sensibilidade, né? De perceber, essa criança não está aprendendo, por que ela não consegue prestar atenção? O que está vendo aqui? Né? Que ela está sempre hiperalerta, assim, pode ser uma questão de perigo, ter passado por violência. O que acontece? Ela pode ter um sentimento de incompetência ali, de incapacidade, né? Ela olha para o quadro e não vai entender isso mesmo, tudo é mais interessante. Então, realmente, assim, é fantástico trabalhar com crianças e tu vai vendo semana a semana na escola como tá diferente, em casa, né? E com o MDR realmente tu percebe como elas têm uma resposta muito rápida ao tratamento. Elas ficam felizes, felicíssimas, né? Ah, eu consegui arrancar o meu dente sem medo, consegui dormir tranquilo na minha cama. É muito legal, é muito fantástico. Legal. E é muito legal isso que você falou, como elas são rápidas, né? Nila, também, o cérebro tá a mil, mas elas também têm menos camadas de traumas, né? Quando a gente pega uma Também. pessoa aí com 40 anos, a gente tem várias camadas, às vezes, que precisa passar, né? Então, aquela criança, eu já ouvi alguns professores dizendo que o MDR com criança ele é bem mais rápido também, porque é rápido, às vezes numa série ela já reprocessou, né? É impressionante. E zera mesmo. Aquilo que eu expliquei. Isso, é aquilo que eu expliquei antes, que aqui, né, canais cheios de memória, que Maranhão faz um nó da incapacidade, por exemplo. Então, a criança, às vezes, tem um pouquinho. Um adulto vai ter, aí, aquela vez que a professora falou isso, daí o meu amigo falou que não gostou do que eu fiz, em vez de pensar a grande coisa que ele não gostou, eu já fiquei, meu Deus, que porcaria que eu fiz. Então, a gente acaba, pela própria crença, formando muito mais, tendo muitas situações que seriam neutras e a que a gente acabam sendo novos traumas, né? Não exatamente bem colocado. Com criança, eu acho muito interessante, assim, que nós adultos não conseguimos, temos dificuldade de lidar com as emoções, de identificar as emoções, né? Que é isso que eu estou sentindo, o que eu faço com isso que eu estou sentindo? E aí, para o adulto dar conta da emoção da criança, é mais difícil ainda, né? Por isso você falou do trabalho com os pais, que também precisa ser feito, né? Eles também precisam entender de onde que está, né, de onde está vindo essa emoção, por que eu não estou tendo paciência com meu filho ou com a minha filha, né? Tem umas perguntinhas aqui para a Tânia a respeito de crianças, a Viviane Salvador, nossa colega também, ela perguntou a partir de que idade? Ah, é verdade, Salvador, né? A partir de que idade dá para trabalhar o MDR com crianças? E também... querida Viviane, um beijo para você. E como funciona no caso de luto na infância? E como funciona no caso de luto? Na verdade, assim, a gente consegue trabalhar até com bebês num sentido seguinte. Às vezes, a criança passou por uma situação traumática e aí ela dorme muito mal, ela não consegue, ela chora a noite toda. Primeiro, que em muitos casos são os pais, tá, que precisam de terapia, porque imagina a insegurança quando nasce um bebê numa família, né? Então, quanto mais tranquila, quanto mais segura, quanto melhor está tanto a mãe quanto o pai, muitas vezes a gente trata a mãe e o pai e o bebê dorme igual um anjo. Quer dizer, igual um bebê, né? Claro que ele vai acordar. Mas dorme melhor, né? Consegue dormir tranquilo o período que eles têm de sono. Mas o bebê, na verdade, quando passou por uma situação muito complicada, traumática mesmo, a gente pode fazer o estímulo nele, bilateral, contando a história de outra forma. Claro, não é a mesma coisa, né, que a gente faz com entrelaçamento cognitivo, enfim, né, com todas as técnicas do consultório, mas se pode fazer isso, contar a história de novo com um estímulo. Uma coisa que eu trouxe para mostrar para vocês que eu esqueci no meio disso. Eu uso bastante o tátil, isso aqui são bolinhas que elas vibram simultaneamente, e a criança, quando ela é muito agitada, ou ela segura na mão, quando ela é muito agitada, eu coloco dentro da meinha. Daí, quando ela é mais agitada, até peço para vir com a meinha, a gente coloca dentro, ela fica no tornozelo, ela pode saracotear quanto ela quiser. Tem o cabo comprido, né? A gente Isso utiliza é legal, isso também. Não precisa ficar parada, né? A criança não precisa ficar parada lá com o tátil como a gente faz com o adulto, né?
ela porque pode eles colocar na odeiam. meia e estar brincando, né? A ideia é essa. Isso, desenho, enquanto desenha, já vai desenhando, reprocessando, é bem legal de trabalhar com isso. A questão de luto, sim, a gente trabalha com EMDR, né, e luto na infância, dependendo, né, quem a criança perdeu, pode ser bem delicado, bem complicado, a gente vai trabalhando para ela ir fazendo novos vínculos mais fortes, assim, quando é pai e mãe, quando é alguém muito próximo, né, para ela ir criando outros vínculos de segurança. Ela precisa de alguém para se sentir segura, para se sentir amparada, para se sentir amada, que é muito importante também, né, para se sentir importante, tudo isso. Então a gente vai criando isso e a gente trabalha muito a questão de a pessoa, ela tá morta, é o caixão, é muito pesado tudo isso para a criança entender, e a gente trabalha isso tanto com criança quanto com adulto, né? Onde essa pessoa está agora? A gente instala diferente, a gente vai trabalhando para ela assimilar diferente essa situação. Onde será que a mamãe está? Ela era uma pessoa boazinha, assim, tá lá, que lugar será que ela está? Como é que é esse lugar? Tem flores? Tem lagos? Tem, né? E a criança, a gente trabalha para ela também se imaginar lá, dando aquele abraço que ela queria dar, dizendo o que ela gostaria de dizer, ouvindo, dá um alívio. Eu me arrepio quando eu falo, assim, porque dá um alívio muito grande, assim, sentir que, não é sumiu, tá lá, muita coisa que eu aprendi com essa pessoa tá dentro de mim. Então, a gente vai trabalhando para ela e dando todo um outro significado para isso, né? E para ir entendendo que ela não está abandonada, desamparada, ou, né, que tem pessoas ali por ela, que isso não vai acontecer, e dependendo do luto, sim, é mais delicado, mas a gente trabalha com MDR, sim, também. Não sei se tinha alguma dúvida em específico em relação a isso, ou se eu respondi. A princípio foi uma pergunta geral, né, de se é possível trabalhar o luto com MDR em crianças, né? Sim, Importantíssimo completamente. isso. Importantíssimo também nesse momento que tantas crianças perderam os pais, né, nos últimos anos. Sim, Covid, né? pais, avós, tios, né, é uma demanda bem grande. Sim, Então, esse trabalho é exatamente. incrível, você vê que dá para realmente prevenir esse trabalho do luto traumático depois, né? Para a criança não Isso, carregar isso, poder ajudar ela nesse sim. sentido, né? O luto a gente sabe que é um processo e sempre a gente precisa ir respeitando, né, o tempo, que muita coisa vai ser normal, que tudo isso, mas sim, a gente trabalha para ir passando isso de uma forma mais saudável, né, e não adoecer ali no meio do processo. Só comentando aqui, estão perguntando de onde a Tanila é. A Tanila é de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul. E estão também te elogiando, Tanila. Marciana Gazola falou que você é nota 1000, ajuda a filha dela há mais de 10 anos. Querida, amada. E a Vivi também falou que foi sua paciente, que adorou. Também agradeço muito os meus pacientes que estão Maravilhosa. aqui comentando, quanto adoram o MDR, quanto é bom nos ver falando disso. É muito Ai, que legal, porque legal. os pacientes ficam muito felizes em ver que a gente está podendo divulgar isso para mais pessoas serem curadas, né? Quem passou por esse Exato. processo quer que outras pessoas se curem. Então, a ideia é realmente a gente divulgar para ter mais gente, mais psicólogos trabalhando com isso, para a gente curar mais pessoas, né? No mundo que a gente precisa de tanta cura aí, né? Exatamente, Muita. Tem exatamente. até uma pergunta da Jaque também, né? Se essa prática ou técnica, essa abordagem, na verdade, né, do MDR, é normal de ser feita nos consultórios. Na verdade, mundialmente dá para dizer que sim, no Brasil vem crescendo cada vez mais. A gente tem visto muito reportagens famosos falando sobre, dando seus depoimentos, né? E acho que no Brasil dá para dizer que é relativamente nova, mas a nossa ideia é que ocupe todos os consultórios possíveis de psicologia para poder atender todas as pessoas, porque é uma abordagem fantástica mesmo. Uhum. Excelente. Nos Estados Unidos é muito comum, toda hora algum famoso dar depoimentos de como se curou de trauma com MDR, né? Tem Uhum. várias séries de televisão americanas que aparecem, as sessões de MDR também. E assim, é uma terapia que só pode ser feita por psicólogos formados com CRP e por médicos, né? Porque tratar traumas Isso. não é simples. O protocolo a gente está falando que é simples, mas assim, o trabalho, o manejo não é simples. Então, a pessoa precisa ser bem capacitada também para fazer isso, né? Precisa ir realmente num profissional capacitado para isso. Então, por isso que todas
os institutos de formação de MDR exigem que sejam psicólogos formados, exigem a carteira, ou médicos com alguma experiência em terapia também, porque muitas vezes a gente vai ter que fazer intervenções para ajudar o paciente naquele trauma. Mexer com traumas não é fácil, né? Muitas vezes não é simples. Principalmente quando a cebola já tem mais camadas, né? Que são várias camadas de traumas, aí é muito pesado para o paciente, então tem que ter um manejo muito específico, muito delicado para não desmontar essas camadas, né? O Jarbas perguntou também, antes, Grace, mas acho que você vai falar sobre, talvez um pouquinho sobre transtorno de personalidade, né? Ligado a traumas. E legal, sim, a gente tem usado cada vez mais no consultório na clínica, psicólogos de diferentes abordagens também podem usar, para quem é psicólogo. Ah, mas eu sou psicanalista, eu sou cognitivo comportamental, sou gestalt terapeuta, posso trabalhar com MDR? Sim, o MDR pode ser utilizado, você pode integrar abordagens também, né, dentro da sua prática, você pode usar o MDR. A Tanila tem formação em TCC, terapia cognitiva comportamental, né, Tanila? Eu e a Graça temos um gestalt de terapia também, então a gente consegue também integrar a nossa prática, eu trabalho com constelação familiar também, com sistêmica, e a gente consegue integrar também os conhecimentos, isso no trabalho com MDR, né? Então é uma terapia, uma abordagem que pode ser feita, não tem isso de ser só isso ou outra que eu não posso fazer se eu sou psicanalista, eu sou cognitivo, enfim, né? Ela integra perfeitamente as outras abordagens, né? Parece que ela se encaixa tudo, né? É uma peça-chave do quebra-cabeças. Legal. Grace, quer comentar um pouquinho, então, sobre o seu trabalho? Se mais alguém quiser perguntar também sobre o que a gente já falou, fiquem à vontade, que a gente vai conversando aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho bem cotidiano, que é a aplicação do MDR em transtornos graves, né? E o que eu mais recebo como demanda é o transtorno de personalidade bipolar, transtorno de personalidade borderline e depressão grave. Então, acho que são dois quadros bem bacanas, bem importantes para poder falar com vocês, para esclarecer como que o MDR atua, né? Já até respondendo a pergunta do Jarbas, né? Mas eu vou começar pela depressão grave, tá? Como exemplo. Então, a depressão grave, ela geralmente está relacionada a traumas. Quanto mais tempo esses traumas ficam arraigados no inconsciente da pessoa, mais fortificados eles ficam e mais difícil de trabalhar. Eu digo assim sempre que as raízes são mais profundas, né? Como eu trabalho com adultos, bastante com esse quadro, né? Jovens adultos, adolescentes, jovens adultos, adultos e idosos. Quando vem um idoso, por exemplo, com depressão grave, imagina a profundidade dessa raiz já dos traumas. Então, para trabalhar com o MDR, tem que ter todo um manejo muito cuidadoso para não arrancar a raiz de uma vez só, porque ele precisa ter uma estrutura no lugar disso, né? Não pode ficar simplesmente sem estrutura alguma. A depressão grave, ela está muito relacionada com traumas ou acontecimentos adversos que a pessoa não conseguiu elaborar, não conseguiu lidar, e aí não conseguiu tornar uma memória adaptativa, né? Então, é aquela memória que fica isolada, como a Luciana falou antes. E está muito relacionada com a forma como o indivíduo vê a si mesmo no mundo, se vê no mundo, né? Como ele vê o mundo e como ele vê o seu futuro. Sempre com um olhar de muita desesperança, sempre com um olhar de uma percepção muito negativa, e nisso tem crenças negativas e crenças limitantes muito fortes e muito profundas, que geralmente vêm desde a infância. Essas crenças e percepção de si mesmo, elas são distorcidas, né? São desadaptativas. Então, com o MDR, aplicando o protocolo, no primeiro momento eu dessensibilizo, né? Procuro dessensibilizar sensação física, crenças, para depois acessar a memória, porque senão o paciente também não tem estrutura para acessar diretamente as memórias no trauma. Mas tudo isso utilizando os protocolos de MDR, né?
E é fantástico, porque, assim, é um tratamento de médio a longo prazo, mas para depressão grave, né? Mas é um tratamento extremamente eficaz. Então, eu sempre falo para os pacientes nesses quadros ou semelhantes que ele não vai voltar a ser o mesmo de antes, né? Porque a fala sempre é assim: eu não me reconheço, eu quero voltar a ser como eu era antes. Ele não vai voltar a ser como ele era antes, mas ele vai voltar a se reconhecer, porém melhor do que antes, né? E tem os casos também de transtorno de personalidade borderline. Então, o borderline, por exemplo, ele se desenvolve geralmente a partir da adolescência ou vida adulta. E está muito relacionado com traumas e rupturas em nível de apego, né? Então, aquela sensação de abandono, sensação de vazio muito forte, solidão muito forte. As falas dos pacientes geralmente são, quando eles têm muitas crises de pânico, de ansiedade, crises dissociativas, né? Então, as falas geralmente são assim: eu não sinto ansiedade, ou raiva, ou frustração. Eu sou, no momento da crise, a ansiedade, a raiva ou a frustração, né? Pensando que as emoções são neurofisiológicas, ou seja, nós sentimos as emoções no nosso corpo. Imagina a intensidade dessas emoções no corpo dessa pessoa. Ela sente realmente o sofrimento físico, não só psíquico, né? Então, a alternativa da pessoa com transtorno de personalidade borderline é tirar aquela dor. O único desejo é tirar a dor que ela está sentindo naquele momento. E para isso ela faz qualquer coisa. E ali se desencadeia um comportamento de risco, que forma um círculo muito perigoso de comportamentos autodestrutivos, né? Que é se machucar, automutilação, comportamentos suicidas. Então, a pessoa está o tempo todo em risco, principalmente quando ela entra em crise. E são pessoas que têm uma instabilidade emocional muito extrema, né? Então, ela pode mudar de emoção, de humor, de uma hora para outra, várias vezes num dia, e com uma intensidade muito forte. Isso também causa sofrimento. E aí, como lidar com isso na terapia MDR? Porque na hora que se aplica o protocolo, essas emoções também vêm à tona, né? Então, nunca é de uma forma direta. Nunca pode, com esses transtornos mais graves, eu nunca trabalho, pelo menos, de uma forma direta, né? Tem duas autoras do MDR, a Anabel Gonzalez e a Dolores Mosqueira, elas falam muito isso, né? A gente precisa ter um passo a passo mais específico para esses quadros mais delicados. Então, assim, a primeira fase é a estabilização do paciente. Nessa primeira fase, a gente faz a redução ou a dessensibilização dos sintomas, né? Estabelece também um campo de segurança com o paciente, que vem com o próprio vínculo com o terapeuta, mas também com a formação do lugar seguro, que faz parte do protocolo do MDR, e trabalha os recursos positivos também desse paciente, né, com o objetivo de trazer a capacidade potencial que ele tem dentro de si mesmo, mas que ele não consegue reconhecer por conta do próprio quadro em que ele se encontra. Tendo tudo isso muito bem estabelecido, aí se passa para a elaboração de situações adversas do dia a dia e as dificuldades relacionais, que principalmente o borderline tem. Então, ele vai conseguir lidar com as situações do dia a dia com um pouquinho mais de facilidade, ou melhor, com um pouquinho menos de peso, né? Depois desse passo é que se passa para trabalhar o trauma ou os traumas, né? E aí, trabalhados os traumas, se faz a reintegração das partes de personalidade que estavam dissociadas anteriormente. Nesses casos é bem trabalhoso, é um processo de longo prazo, mas eu tenho experiências bem interessantes com vários pacientes. Eu posso dizer que tem uns 4 ou 5 que estão já, foram 4 anos e meio de terapia, e estão de alta, fazem um ou outro atendimento, assim, bem esporádico, conseguem resolver uma situação esporádica, mas não tiveram mais crises, ou se tiveram crises muito leves, né?
Então, é muito funcional, mas é a longo prazo, o paciente precisa ter paciência, a família precisa ter paciência, então tem que ter todo um acolhimento nesse contexto, na rede de apoio, para que se desenvolva o processo, né? Mas é muito funcional, é muito efetivo e dá muito certo. Eu me arrisco aqui a dizer que tem pacientes até que já estão em alta há 3 anos e estão sem medicação e estão super bem. Então, Pois é. vale bastante. Isso é bem legal, né, Grace? Parece que é muito, né, esse tempo de 3, 4 anos, mas quando você vê num transtorno grave, realmente uma integração, né, desse tipo, desses aspectos de personalidade, de trabalhar esses traumas, porque o MDR vai trabalhar os traumas também. Lembrando que esses transtornos graves são muito advindos aí de traumas graves na infância. A gente sabe que o transtorno borderline tem muita relação com o quadro traumático, né? Sim. Então, você vai trabalhar o trauma, mas o tempo inteiro com esse cuidado, com estar com recurso também, né? Que às vezes com outros pacientes a gente não precisa tanto, mas aí vai estar equilibrando o tempo inteiro isso, né? No caso desse transtorno especificamente, tem que ter pelo menos eu trabalho dessa forma, né? Com um cuidado muito específico. Entrou em crise, entra em contato comigo, eu dou suporte, pelo menos um suporte para acalmar naquele momento, se for preciso, converso com o familiar no momento da crise, e tento trazer para a terapia, fazer um encaixe, antecipar, né? Para fazer um atendimento mais específico relacionado à crise. E é interessante esse trabalho pós-crise, porque ali a gente consegue junto, eu e o paciente, esmiuçar a crise. O que foi essa crise? Qual foi o gatilho? O que está escondido por trás? Né? Vamos elaborar isso. Às vezes acontece do paciente ter crise na sessão, utilizando o MDR, então eu aproveito para isso também, para ir esmiuçando isso e diminuindo as sensações físicas, né, as sensações corporais, e é sofrido, é trabalhoso, mas é a partir disso que ele pode melhorar, né? Então, eu arrisco dizer que até sem medicação o borderline pode ficar a partir do MDR. Não posso afirmar que todos, mas eu tenho alguns casos ali como exemplo que estão super bem, que não existe mais aquele círculo de comportamentos autodestrutivos ou risco de suicídio que não chega nem perto, né? Nossa, que Já legal, respondendo a fantástico. pergunta do Jarvis. Oi, Tani. Não, fantástico o trabalho, assim, o borderline realmente é um transtorno muito, muito sério, assim, né, mais grave e sem medicação é bem complicado, assim, né, que legal que chegou num nível de conseguir, né, deles ficarem sem. Mas durante o tratamento precisa da medicação. Sim, isso sim, eu quis dizer numa alta, né, sensacional. É muito bom. Muito legal, Grace. Então, a Keila está perguntando sobre o trabalho com pessoas com dependência química, né? Se podem ser tratadas com MDR. Hoje mesmo a gente falou disso, né, Grace, você? De manhã. A gente comentou que vai ter um curso de uma terapeuta americana de MDR para adições, né? Para dependência química. Então, é recente, mas o pessoal tem começado a trabalhar e parece que tem um resultado muito bom. Eu não trabalho, acho que nenhuma de nós trabalha muito com dependência química, né? Mas o pessoal tem começado a trabalhar e vai ter um curso específico agora, uma formação de MDR para dependência, para adições, né? E aí parece que tem o que eu vi, assim, rapidamente dessa terapeuta, que ela fala que o MDR tem um resultado muito importante em adições, tá? E a gente vai ter protocolos específicos para isso, para dessensibilizar, às vezes até o prazer de usar aquela substância, né? E aí trabalhar, obviamente, também os traumas que estão relacionados a essas adições, as crenças, enfim, né? Mas parece que tem um trabalho bem legal sendo desenvolvido, bem, com muita consistência dentro do MDR também. Eu já acompanhei muitos casos de dependência química também, sim, e bem legal o resultado, assim. Eu tenho colegas em Curitiba que assim como a gente trata trabalho. outras compulsões, compulsão alimentar, compulsão por compras, por sexo, enfim, né? Então, a gente vai trabalhando as questões traumáticas e vai diminuindo a ansiedade, essa necessidade de prazer imediato, assim, que vem no pico de estresse, ansiedade e tudo mais,
sim, se diminui. É claro que mais a questão química, né? A gente pensa em muitos recursos, assim, né? Eu preciso da droga, não, eu preciso me acalmar, o que mais me acalma, né? Então tem todo um trabalho ali para criar. O que a pessoa adora? Se eu adoro brincar com meu cachorrinho, vou brincar com meu cachorro, dar um abraço no meu filho, vou ir correr, vou... Tem muito recurso que a gente instala ali para ir ajudando esse paciente, mas trabalhar a questão traumática, o que causa essa ansiedade, o que fez desenvolver a dependência e tudo mais, tem um resultado bem legal, assim. Uhum. E ela perguntou também de experiência de quase morte. Eu não entendi bem a pergunta, se talvez uma experiência traumática nesse sentido, quando a pessoa sofreu talvez um acidente, deve ser isso a pergunta dela. Isso também ajuda em pessoas que sofreram experiência de quase morte, né? Possivelmente, assim, a gente teve muitos casos aí no período da pandemia, e muitas pessoas traumatizadas também com a UTI, né? Ficaram muitos traumas provenientes disso. Então, a gente tem trabalhado também, sim, porque tem a parte física, mas tem a parte emocional, né? De uma pessoa que viveu doenças, acidentes, que ficou muito tempo na UTI, o medo que a pessoa passou, ser entubado, né? Foi traumático para muita gente. Então, a gente teve que trabalhar muito isso, entubar, né? Os médicos que tiveram que entubar lá no início, quando eles estavam também com medo, né? Os Então, profissionais de saúde, né, sofreram muito com tudo isso também. Então, foi bem interessante o MDR aí para ajudar as pessoas, isso que eu achei legal no período da pandemia, quando começou, o pessoal do MDR começou a falar muito como é que a gente vai tratar os traumas se a pessoa está exposta a situações traumáticas, né? Principalmente a pessoa que estava na linha de frente, né? Sem vacina, podiam morrer realmente a qualquer momento, não era uma crença irracional, né? Eles estavam realmente em perigo. E aí a gente foi aprendendo a tratar também situações traumáticas no meio do trauma, para ajudar a pessoa a estar mais tranquila naquela situação que ia continuar, né, e que continuou aí por pelo menos um ano, e ficou bem grave, né? Sem recurso nenhum, que eles não tinham. Então, a gente foi aprendendo também, eu acho, nesse período, a usar o MDR para ver que a pessoa que pode ajudar, mesmo que ela esteja numa situação que ela não vai conseguir sair naquele momento, né, de trauma, que ela pode ajudar a ter recursos, ela ficar bem, a não se retraumatizar, né. Então, acho que foi uma experiência bem legal também, né? O que a Keila está falando ali seriam experiências seguidas de quase morte, talvez seja uma situação específica, né? Aí seria... A gente precisaria entender melhor para poder dar uma resposta mais específica, mas o MDR trabalha essas situações que geram medo, que geram insegurança, que geram, de certa forma, um trauma, se foi uma experiência negativa ou positiva, como nós falamos lá no início, né? É possível trabalhar, sim. Será que ela não está falando de síndrome do pânico, talvez, que é uma sensação iminente de morte quando dá a crise? Pode ser, pode ser. Uma síndrome do... Uma E se for o caso, de morte, possível. talvez, com certeza, e é fantástico trabalhar com MDR, né? A gente tem resultados bem legais e bem rápidos, inclusive, né? Esses são situações extremas, bem desconfortáveis, mas é um tratamento mais rápido do que os outros dois casos que eu citei antes, né? Mais efetivo. Grace, eu acho que é para você essa pergunta. A Jaqueline está perguntando como é que o psicólogo sai depois desse tipo de sessão, se ele absorve algo do paciente. Eu acho que nesses casos mais graves, né? Como é que fica para o profissional? Acho interessante. Eu vou responder para ela, mas antes eu vou fazer um comentário sobre o comentário do Jarbas, com relação às medicações, né? Que é possível a dispensa com a alta, ficar sem a medicação depois de um tempo, mas eu sempre falo assim, eu acho isso uma orientação bem importante, eu sempre coloco para os meus pacientes. Quando nós não estamos bem psiquicamente, é como se o nosso cérebro estivesse funcionando de uma forma totalmente desregulada, né? Nessa desregulação, principalmente no borderline, quando tem aqueles picos de crise, daí vai lá para baixo, daí vai lá para cima, vai lá para baixo, isso é muito prejudicial para o nosso corpo, para o nosso organismo em geral, para a nossa mente, faz muito mal. E causa doenças psicossomáticas, né?
Então, a medicação causa efeitos colaterais? Causa, mas é muito menos do que ficar sem a medicação. Então, durante o período de tratamento, a gente vai encontrando junto com o psiquiatra, eu gosto muito de trabalhar em conjunto, né, com os psiquiatras, nós entramos em contato, trocamos informações sobre o quadro, e aí, com a permissão do paciente, claro, e aí nós vamos encontrando a medicação para que o paciente entre numa regularidade, e aí ele fica um tempo estável, e depois de um tempo muito grande de estabilidade, ele recebe alta na terapia e continua o tempo ainda com a medicação para entrar no desmame dessa medicação, para depois tirar a medicação. Então, tem que ser um processo muito cuidadoso. A medicação, apesar de geralmente se ter um olhar negativo, ela ajuda, ela salva vidas, ela previne doenças, então ela é muito mais eficaz do que ficar sem a medicação. A medicação não é ruim, ela não é inimiga do paciente, isso é bem importante. E com relação à pergunta da Jaque, nós aprendemos tanto durante a graduação de psicologia, quanto durante os cursos de formação e no próprio MDR, nós aprendemos exercícios que nós podemos fazer para não absorver, porque se não fizer, absorve, né? Então, tem exercícios que a gente faz para liberar, entre um paciente e outro, também a gente faz, agora eu atendi um, agora é outro. Eu tenho um exercício muito específico que eu gosto muito, que eu ensino para os meus pacientes, que é o exercício das caixinhas, né? Eu falo assim, agora é a caixinha do trabalho, na caixinha do trabalho tem cada paciente do dia, agora é a minha caixinha, a hora do meu almoço, né? Então, eu tenho as caixinhas mentalizadas e eu faço com o MDR, né? E tem vários outros exercícios que podem ser feitos, e eu faço terapia também, né, gente? O psicólogo tem que fazer terapia. Então, tendo os cuidados que nós precisamos ter, não absorve, não. A gente fica saudável. Eu vou falar um pouquinho que eu acho que é interessante isso que a Jaque perguntou, porque quem trabalha com traumas, né? Então, psicólogos que trabalham com traumas, eles estão mais sujeitos a se traumatizarem também, né? A gente tem o trauma vicário, e quando a gente trabalha com MDR, eu trabalho com alguns casos de traumas graves, assim, que aconteceram muito difíceis. Então, assim, a gente é mais propenso a se traumatizar também ouvindo, porque a gente ouve detalhes de situações muito complicadas, né? Que às vezes a pessoa vai contar, ela no reprocessamento, alguém falou que, eu chorava muito durante o reprocessamento, porque a pessoa acessa realmente aquilo, ela precisa acessar para mudar, para reprocessar, e muitas vezes ela vai acessar todo aquele trauma que foi muito difícil, muito intenso, vai nos falar de imagens, de coisas desta forma, né? E isso pode ser muito intenso, sim, para o terapeuta. Então, a gente precisa, como a Graça falou, fazer terapia, e muitas vezes, depois das sessões, eu faço também estímulo bilateral para me dessensibilizar daquilo que eu ouvi, né? Para a gente não ficar ativado, né? Tem situações que são muito difíceis que a gente fica ativado de ouvir aquelas coisas, aquelas imagens, né? Aquelas situações. Então, o MDR, assim, para mim é a vida, né? O estímulo bilateral, porque eu uso durante o dia, eu uso às vezes para dormir, e uso também para me dessensibilizar, além da minha terapia, que aí eu vou trabalhar realmente minhas questões, vou aprofundar, né? Mas às vezes uso só o estímulo para dessensibilizar, uso protocolo rápido, então a gente, terapeuta de MDR também pode fazer a auto-MDR em si mesmo, fazendo rapidinho o protocolo, né? O que isso está pegando em mim, porque a gente precisa dessensibilizar, porque se a gente for ativado a atender, aí a gente não consegue ajudar a pessoa a criar aquela situação segura, porque para trabalhar com traumas, a gente precisa gerar um espaço seguro para o paciente. Quando eu dou supervisão para os psicólogos de MDR, muitas vezes a dificuldade do psicólogo é justamente dizer, não, aqui você pode sentir realmente tudo que tem aí, está tudo certo, eu vou te acolher, vou te amparar. Mas para isso nosso cérebro precisa estar bem também, né? A gente não pode estar ativado. Se a gente estiver ativado, a gente precisa parar e ver, reprocessar isso, se dessensibilizar disso, porque senão a gente não vai acolher, não vai dar o apoio necessário para o paciente, esse espaço seguro que ele precisa. Porque para tratar, para lidar com o trauma, o paciente precisa se sentir seguro. Meus pacientes aqui, muitos que estão aí já
lembro de situações tão difíceis que eles lidaram e não saíram correndo da sala porque sentiam que tinha um espaço seguro, né? Porque muitas vezes dá vontade de sair correndo para não ter que olhar para aquilo que é tão doloroso, né? Então, a gente tem que estar bem, essa é uma obrigação mesmo do terapeuta, principalmente o terapeuta de MDR, né, Graça Tanila, estar bem para a gente poder não se ativar e poder gerar essa segurança para o paciente, né? Uhum. A gente se trabalha muito a questão de até onde vai a minha responsabilidade também, né? De até onde eu posso ir. Esse é o meu papel, esse é o papel do paciente. Então, em muitos casos, né, personalidade dependente, né? Alguns casos de depressão, a pessoa quer te levar para casa dela para te fazer ela melhorar, né? Sem ela dar os passinhos. Então, a gente se trabalha muito isso também, porque se a gente se sente responsável pelo todo, aí vem culpa, aí vem frustração, aí não. Então, a gente tem muito esse cuidado de separar, né? O que é meu, o que é do paciente, a gente vai trabalhando o que aparece em nós e aí a gente vai se mantendo bem, mantendo saudável, né? Ah, alguma coisa mexeu, vou levar para terapia e assim vai. Perfeito, isso também. Perfeito. Muito legal, hein? Perguntas interessantes. Se tem mais algum comentário? Mais alguma coisa aí que vocês estão lembrando, Graça, Tanila? Só comentando aqui, uma pessoa falou né, que chorava bastante. Realmente, quando a gente acessa, muitas vezes numa terapia de fala, só quando a gente está conversando, a gente acaba reprimindo muitas coisas, né, muitas emoções. Quando a gente começa a fazer o MDR, é mais difícil de a pessoa reprimir. Então, é como se a gente passasse um pouco por essa camada de repressão. Claro que ninguém vai ver o que não quiser, né? Ninguém vai entrar, acessar o que o paciente não quer, ele não acessa. Mas é muito mais fácil, às vezes os pacientes dizem, nossa, eu fiz anos de terapia e nunca chorei. Começa a fazer o MDR e já vem esse choro. Porque é como se estivesse passando por essa camada de repressão. Então, isso é muito legal, porque, na verdade, ele consegue trabalhar todas as emoções dele junto, né, no reprocessamento. Então, ele realmente tem esse processo da awareness, que a gente fala na Gestalt terapia, né, ele vai tendo durante o MDR e vai sendo mais rápido. Então, às vezes, os pacientes falam, nossa, eu estou chorando, nem sei por quê. Porque ele está reprocessando no cérebro dele aquela emoção lá. O consciente, às vezes, o córtex não está nem entendendo o que está acontecendo, mas ele está reprocessando. Às vezes, lá no sistema límbico, numa outra área cerebral, ele está reprocessando aquilo tudo. Então, é super natural isso, é positivo, às vezes as pessoas se emocionarem ou rir de repente, né? Ou ter movimentos corporais também, ter essas sensações que às vezes acabam acontecendo aí durante o MDR, isso tudo faz parte, porque isso tudo faz parte do processamento, né? O cérebro sempre está certo, ele sempre sabe o melhor caminho, né? A questão é que o Precisa da trauma ele é ajudinha. atemporal, né? Então, pode comentar, depois eu falo. Não, eu falo, só precisa da ajudinha, né? Mas a gente sabe o caminho. Sim. Verdade. Isso é que o trauma ele é atemporal, ele tem uma questão de que aconteceu há 20 anos, mas quando eu acesso isso, quando vem algum gatilho, é como se tivesse acontecido hoje de manhã, né? Então, eu gosto sempre de colocar para os pacientes que aqui está a memória, aqui está a emoção, e o trauma é isso aqui, ó, ele fica junto. Então, a gente vai pegar a emoção, né, de tudo que isso que vem junto, a gente vai deixar lá onde aconteceu. Só que para a gente fazer isso daqui, a emoção é sentida. Então, ali no momento, quando a gente está deixando lá atrás, tu vai sentir essa emoção, mas ela vai baixando para não sentir mais, né? Ela vai ficando lá onde aconteceu. Então, a reação vem bem forte ali na hora, mas ela é necessária, né? Às vezes eles me dizem, tu coloca o dedo na ferida e tu rodeia, né? Mas daí sara. Mais ou menos isso. E dizem coisa pior. Mas a gente vai com cuidado, né? Com todo cuidado e respeito. E o paciente não quer mais fazer. Tudo bem, não vamos fazer isso aí hoje. A gente vai devagar, a gente tem recursos para diminuir a dor, né? Ver de longe, né? E a gente tem recursos para ir lidando, assim, não é uma... Né? É tranquilo. Isso é legal falar. A pessoa gente respeita o limite.
Isso, eles ficam conscientes o tempo todo. O limite quem vai dando é o paciente também, né? Então, eles falam isso Exato. para a gente porque eles se sentem com confiança, né? De dizer que a gente está Sim. lá Não, mexendo, né? exatamente. E gostam porque logo depois o paciente vê o quanto ajuda ele, então ele começa E a curtir pra caramba, né? O MDR depois. não, é É, fantástico. E às vezes, hoje eu não estou tão legal, hoje eu não quero trabalhar com reprocessamento. Tudo bem, não tem, a gente vai trabalhar as questões que tu queira trazer, tudo é dentro do limite do paciente, né? E aí, quando estiver preparado para lidar com isso, a gente vai trabalhar, mas bem tranquilo, assim, com recursos e respeito, né? isso. E quando é muito intenso, como você disse, a gente tem vários recursos para diminuir também o incômodo, né? Para ajudar ele, Bem, criar recursos positivos. Você falou bastante, né, Tânia, da instalação de recursos positivos. Tem trabalhos incríveis que a gente faz com o MDR também para a pessoa reforçar isso que ela tem de bom, né? Os pilares da vida. Tem uns trabalhos muito legais no MDR que são lindos, que às vezes a pessoa pode fazer só essa sessão, né? De reforçar o que ela tem de bom, o que ela já teve de bom na vida dela, as memórias positivas, né? O que ajudou ela na vida. Então, isso também a gente pode fazer para ajudar também no reprocessamento. Mas a melhor coisa é que os pacientes sentem que a vida deles vai melhorando, né? Eu Uhum. digo para alguns, você sofre aqui, mas o resto da sua semana é maravilhoso, né? Então, eles sentem isso, que aí vai eles saem melhorando. leves, Isso. dizem, parece que eu perdi 20 quilos na consulta, né? Isso. O final é maravilhoso, né? O final é Mas a maravilhoso. questão da crença negativa ali, né? Assim como a gente trabalha a questão negativa e vai puxando, né? Quando a gente vai trabalhar alguma questão positiva, vai puxando também as memórias. E daí eu lembrei aquele dia que eu protegi meu irmão do amiguinho na escola. Eu lembro daquele dia que eu consegui ganhar o campeonato aí. E aí vai vindo memórias ao contrário daquilo, vai tornando cada vez mais forte, né? Muito legal esse momento. Isso. Né? No início eu sempre digo, calma que tem a parte boa, vai chegar. Uhum. Exatamente. Uma coisa que eu digo assim, nem sempre o paciente sai bem da terapia, né? Às vezes É verdade. sai abalado, sai, né? A terapia não é para vir, sair bem, mas o MDR faz muito isso. Mas às vezes sai mais abalado, sai mais Sim. sensibilizado, né? E às vezes precisa ficar com aquilo que está incomodando para poder elaborar ao longo da semana, para na outra semana voltar, na outra sessão voltar e conseguir acessar mais e ir fechando, né? Eu sempre comparo assim que a nossa psique é como se fosse um corpo com feridas. E às vezes esse corpo está cheio de feridas abertas. E para tratar vai doer. A gente pode ir direto ao ponto, ou a gente pode ir, né, ao redor e ir fechando, mas vai precisar limpar essa ferida até ela cicatrizar. E quando cicatrizar, para de doer. Você vai olhar, você vai lembrar, vai ver a cicatriz, vai lembrar como que ela aconteceu, mas não dói mais. Mas às vezes precisa dessa dor para elaborar, para fechar aquilo que não foi fechado lá no passado, né? Então, às vezes sai bem, sai leve, às vezes sai com aquele sofrimento, sai mais pesado. Mas é muito interessante que eu, até como paciente de MDR, vejo isso. Tem situações que você sai ali, não tá legal, você não, né, tá meio fechado, parece que tá tudo meio escuro. Aí você vai, né, segue a semana e tal. E daqui a pouco as coisas começam a acontecer e seu comportamento começa a mudar. Aí que você se dá conta que alguma coisa aconteceu internamente. Então, quando os pacientes trazem isso, aí eu vou, tá, então vamos observar o que mudou, né? Foi seu comportamento, mas por trás do seu comportamento tem outras coisas que mudaram. Então, é bem interessante como esse processo acontece sem a gente perceber exatamente o caminho que ele segue, porque são os dois hemisférios do cérebro trabalhando juntos. Então, tem uma parte que a gente não vê trabalhando, né? Isso é muito Ele bacana. continua depois, né? Ele Exato. continua depois da consulta. E uma questão, acho que bem legal da gente colocar é que o sonho, ele também é reprocessamento, né? O olho, ele fica, a nossa íris faz isso de um lado para o outro quando a gente está sonhando. Então, muitas coisas, né? A gente dorme, sei lá, minha tia sofreu um acidente, daí eu sonhei que a minha mãe morreu. Ué, vem fantasiado, vem maluco, né? Mas ele vai vir a sensação, ela vai aparecer ali para resolver. Dia seguinte eu já acordo mais tranquilo, dormi incomodado com meu namorado, acordei mais tranquilo. Sim, reprocessou enquanto dormia, só que o trauma
o cérebro não consegue fazer isso com o trauma, né? Então, é sonho repetitivo, pesadelo repetitivo, tudo isso também é indício de trauma. E muitas vezes na consulta o paciente é muito normal ele sonhar com o conteúdo que a gente reprocessou, também fantasioso, meio maluco, porque o sonho é dessa forma, mas é muito natural ele sonhar e ir reprocessando durante a noite, durante o dia, e realmente nos dias seguintes, né, bem colocado, ele vai sentindo diferente, assim, de repente quando eu vi eu consegui dizer não, que eu não conseguia dizer. De repente, é muito legal. E às vezes a gente tem que puxar, que ele nem percebe. Faz uma coisa totalmente diferente, que ele nunca tinha feito, né? E aí, opa, peraí, você nunca tinha feito isso? E a pessoa se dá conta mesmo. Porque o que é legal da MBR é que ele é natural, a mudança é natural. Não precisa fazer tarefa de casa, né? Ele não precisa ficar pensando nisso. A mudança vai ser natural, né? Espontânea. Não é aquela mudança que ele vai ter que se cobrar para mudar. Não, tem que me cuidar. Não, vai ser natural isso. Quando a gente fecha aquela ferida e depois não vai mais tocar na ferida, né? Fechou, as outras situações do dia a dia não vão mais bater ali. Eu lembro que eu me fiquei surpresa quando eu comecei a fazer terapia com paciente de MDR. Eu fui trabalhar um trauma lá, uma situação da minha infância, e eu tinha uma sensação muito estranha, assim, que eu nunca achei que tivesse grandes problemas, que era assim, eu detestava acordar de madrugada. Eu não gostava de acordar de madrugada. Me dava uma sensação muito ruim quando eu acordava de madrugada, para pegar um voo e tal, né? Mas então, eu achei que fosse normal, que todo mundo fosse assim, nunca me preocupei muito com isso. Quando eu fui fazer terapia de MDR, eu trabalhei um trauma, uma situação difícil que aconteceu na minha vida de madrugada. E aí, me processou, tá? Depois de um tempo eu percebi, opa, eu não estou mais incomodada em acordar de madrugada. Eu nem foquei nisso, não tinha nada a ver com a história, né? Mas junto reprocessou isso aí também, né? Então, você vê, reprocessou uma situação lá que eu tinha, mas como tinha acontecido de madrugada, estava linkado a várias redes, né? Então, às vezes a gente trabalha um trauma e você melhora um monte de outras coisas que parece que não tem nada a ver, né? Exatamente, é uma reação em cadeia, né? Uma reação em cadeia, porque o nosso cérebro está todo conectado, né? Ele está todo em rede. Então, quando a gente muda uma coisa, ele vai mudando outras. Bom, Rodrigo está agradecendo pela live. Rodrigo já está inscrito na nossa formação de MDR aqui em Foz, vai começar dia 1º de abril. A Martinha disse que está ansiosa por aprender abordagem, ela também vai fazer a formação aqui. Os psicólogos que estão nos assistindo aqui de Foz, da região, quem quiser, ainda tem poucas vagas, mas nós temos 4 vagas ainda para a nossa turma, para aprender a trabalhar com MDR. A Jaque está dizendo que devia ter estudado psicologia, que adorou. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Olha aí, Jaque. Muito legal. Gente, assim, foi um prazer imenso. Acho que a gente poderia ficar falando aqui até a noite, né? Mas muito bom, muito gostoso. Espero que vocês tenham curtido aí, que o pessoal possa ver também depois, que não assistiu. A gente vai transmitir também pelo Facebook. O Jarbas falou que a gente forma um ótimo conjunto. É verdade, é a primeira vez que a gente faz live juntas, Jarbas. Muito legal, né? Acho que a gente entrou numa sintonia muito boa mesmo. Fluiu bem. Incríveis. Fluiu muito bem. Tem que fazer de novo, hein? Vamos marcar outras. Tem que marcar outras, hein? Mas muito bom. Agradeço muito vocês e deixo de novo o convite para quem quiser fazer a nossa formação, dia 1º de abril aqui em Foz, vai ser pelo Instituto Espaço da Mente, e presencial, o nível 1 aqui, então a gente vai ter essa oportunidade de fazer presencial aqui, e então quem quiser ficar o convite, ainda tem vagas. Graciela e Tanila, agradeço muito a participação de vocês, um prazer ver como 2 profissionais podem trabalhar com tanto carinho, tanta competência e tanto cuidado. Muito bom ouvir vocês falando. E espero que a gente faça novos trabalhos aí juntos. Foi um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. Adorei mesmo. Também gostei bastante, gostei de conhecer a Tanila, também é a minha primeira experiência em live, então foi muito legal, muito gostoso ter essa troca toda simultânea com o pessoal que está assistindo, com vocês. Vamos fazer mais, gostei. Então, e quero agradecer muito o Alan, que está aqui no outro quadradinho nosso, foi no meu suporte, ajudou em tudo aqui, está ajudando até agora. Muito obrigada, Alan, por
carinho e cuidado aqui com a nossa live, pela atenção. E agradeço a todos, a gente pode encerrar. Obrigada, Isabel, obrigada a todo mundo que está nos assistindo Obrigada. aqui. E Obrigada a todos. até mais. A gente se fala. Beijo.